Oi, Benders, tudo bem com vocês? A lenda de Korra começa com a Lotus Branco descobrindo o novo avatar lá na tribo da Água do Sul. Mas vocês já se perguntaram como que aquela tribo pequenininha de Avatar a Lenda de Aang se tornou essa cidade tão grande em cerca de 70 anos? Pra um vilarejo tão pequeno ter crescido tanto, tem que ter tido alguma explicação, né? Mas, infelizmente, mesmo tendo uma temporada inteira falando das tribos da água, a única coisa que eles falaram sobre foi a guerra civil entre as duas tribos e a independência sulista. Então nesse vídeo eu reuni pra vocês algumas informações sobre o surgimento da tribo da Água do Sul. Mas, atenção, momento alerta aqui, que a gente vai ter informações das duas séries, dos quadrinhos e do artbook. Então, nada de reclamar de spoiler nos comentários, tá bom? Originalmente, a tribo da água ela existia como uma nação localizada apenas no Polo Norte. Porém, devido à agitação civil, alguns guerreiros partiram para o sul para dar início a uma nova confederação tribal de várias chefias autônomas. Os chefes do sul eventualmente aceitaram reconhecer o chefe da tribo da Água do Norte como o chefe deles também, desde que eles tivessem total autonomia para governar o sul do jeito que eles quisessem. Então a tribo da Água do Sul ela era governada por um grupo de anciãos que por sua vez respondia ao chefe das tribos da água. Com o tempo, os sulistas se casaram com a família governante da tribo da Água do Norte, fortalecendo essa relação. Mesmo que a cultura das duas tribos fosse parecida, o Norte e o Sul se desenvolveram de maneiras totalmente diferentes em relação à sociedade e à política. Por exemplo, mesmo que só os homens fossem batalhar enquanto as mulheres cuidavam da casa, a tribo da Água do Sul ela tinha uma igualdade de gêneros muito maior. Então, lembra do Paco lá da tribo da Água do Norte, que não queria deixar a Katara lutar? Lembra daquele vídeo que eu ia dar aqui nos cards? Então, é por causa disso. Eventualmente, a tribo da Água do Sul construiu um centro ali na cidade, que passou a prosperar um pouco melhor, mas nunca chegou ao nível da cidade enorme que era a tribo da Água do Norte. Durante esses anos começou uma tradição de celebrar o Festival dos Espíritos das Geleiras, durante o qual as pessoas jejuavam e meditavam, e os anciãos dançavam com os espíritos que criavam as luzes do sul. E aí o festival acabava no dia do solstício de inverno. E aí alguns habitantes da tribo da Água do Sul eles começaram a viajar pelo mundo. Eles descobriram, por exemplo, um pântano nebuloso no Reino da Terra muito tempo antes da Guerra dos 100 Anos. Mas ainda assim, esses homens eles mantiveram o isolamento deles, e por isso a tribo da Água do Sul nunca ficou sabendo dessas conquistas. Que falta faz um celular, né? No começo da Guerra dos 100 Anos, a tribo da Água do Sul tinha se tornado uma nação forte com habilidosos dominadores de água, tanto homens quanto mulheres. E quando a guerra começou, eles pegaram em armas, apesar de a tribo em si ter continuado praticamente ilesa. Só que eventualmente, o Senhor do Fogo percebeu que o Sul ameaçava o poderio dele e ordenou que a tribo fosse atacada e que todos os dominadores de água fossem mortos. Com isso, ele achava que ia conseguir controlar um pouco a situação ali no Sul. E apesar de belicamente ser mais fraca, a nação da tribo da Água do Sul conseguiu algumas pequenas vitórias nessas batalhas, incluindo a captura de um navio da Nação do Fogo que eventualmente virou um naufrágio. Mas mesmo assim eles acabaram perdendo, a única dominadora que sobrou foi a Rama, né, até a redenção dela. E as pessoas que sobraram acabaram se espalhando por várias tribos pequenas pelo Polo Sul. E mais pro final da Guerra dos 100 Anos, a tribo da Água do Sul, ela tava praticamente quase em extinção, então eles acabaram abandonando várias das tradições que eles tinham com os espíritos, e por isso a região ela ficou espiritualmente desequilibrada. E muitos guerreiros acabaram abandonando a vila para lutar ao lado do Reino da Terra contra a Nação do Fogo, e as vilas acabaram ficando habitadas basicamente por mulheres, crianças e idosos. Após o envolvimento do time Avatar com o Cerco do Norte, a tribo da Água do Norte mandou vários dominadores para ajudar na reconstrução da tribo da Água do Sul. Inclusive o Paco ajudou nessa reconstrução. Essa missão foi bem sucedida, o que resultou numa reaproximação entre as duas tribos. O Norte foi ajudando a tribo da Água do Sul. Eventualmente ele recuperou o comando sobre a tribo, e a tribo da Água do Sul cresceu tanto que eles acabaram começando a cobrar impostos da tribo da Água do Sul. Com a recuperação da tribo da Água do Sul, o conselho original dos anciãos foi restaurado e eles voltaram a responder para o chefe das tribos da água. Após a criação da República Unida, o Sul conseguiu seu próprio lugar no conselho, podendo indicar um morador para ocupar esse lugar. Alguns dos cidadãos da tribo da Água do Sul também se mudaram para a cidade República e acabaram criando um centro cultural voltado para a tribo da Água do Sul lá. Mas depois que o Norte começou a minar a autonomia da tribo da Água do Sul, cresceu o ressentimento entre as duas nações, resultando na Guerra Civil.
O início do conflito foi marcado pela superioridade da tribo da Água do Norte, que acabou expulsando os rebeldes para o interior do Polo Sul e dominou os portos, as cidades e o portal para o mundo espiritual. E no curso da guerra, o apoio aos separatistas cresceu tanto na tribo da Água do Sul quanto internacionalmente. O Tom Hack, é assim que fala? O Tom Hack foi eleito como chefe rival, enquanto o time Avatar e as indústrias do futuro apoiaram o Norte. Apesar disso, os rebeldes acabaram sendo derrotados pelos espíritos malignos do exército do Nalok. Então o Nalak se fundiu com o Vato, o espírito das trevas, e se tornou o Avatar sombrio. Por fim, ele foi derrotado pela sua sobrinha Avatar Korra, que decretou o fim da Guerra Civil e a independência da tribo da Água do Sul. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, várias informações novas, quentinhas, aposto que muita gente não sabia das coisas que a gente falou. Aqui do lado vai ter uma recomendação de vídeo do meu canal e outra do Mundo Avatar pra vocês assistirem. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de seguir o canal, seguir o meu canal Indignada também e de compartilhar os vídeos pros amigos de vocês. Ah, e de ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.